Câmara Municipal realizará nesta terça-feira, a partir das 15 horas, mais uma sessão plenária virtual. Projetos de lei relacionados ao combate e os efeitos da pandemia do coronavírus serão analisados. A sessão virtual será transmitida de forma simultânea na Rio TV Câmara, na TV aberta no canal digital 15.3 e no canal da emissora no YouTube. O prefeito Marcelo Crivella anunciou novas medidas restritivas para os próximos 7 dias. A decisão foi tomada após conversas com a comunidade científica e com membros do gabinete de crise da prefeitura. As medidas publicadas em edição extraordinária do Diário Oficial proíbem a realização de apostas presenciais em agências lotéricas, estacionamentos de veículos particulares na orla marítima da cidade, entre as praias do Leme e a do Pontal, exceto para os veículos de proprietários que residam nas proximidades. O funcionamento de bares até então podiam abrir para delivery. O acesso de veículos particulares de não moradores às regiões centrais dos seguintes bairros, além de aos respectivos calçadões: Santa Cruz, Freguesia, Taquara, Realengo e Guaratiba na Zona Oeste, Tijuca, Grajaú, Pavuna, Cascadura, Madureira e Meier na Zona Norte. A abertura de todo o comércio nas comunidades da cidade, com exceção de supermercados e farmácias. A realização de obras, com exceção das emergenciais, assim entendidas as imprescindíveis ao bom funcionamento das instalações. Nós verificamos na curva que nos baliza de que tivemos um aumento de casos agora nesse início de maio. Alguns acham que teria sido pelo feriado de 1º de maio, em que as pessoas, feriado ensolarado, saíram de casa e tiraram o feriado também da quarentena, da máscara. É muito importante lembrar as pessoas que a gente só está protegido se a gente tiver de máscara e a pessoa que estiver conversando com a gente tiver de máscara também. Durante a coletiva de imprensa, o prefeito comentou sobre a possibilidade de um lockdown na cidade. Há duas dúvidas com relação ao lockdown. Primeiro, é que nós ainda não recebemos a ajuda que estávamos esperando de cestas básicas, não é? Houve uma ajuda prometida para o município. Se nós hoje tivéssemos 500 mil cestas básicas, nós poderíamos até eventualmente imaginar a possibilidade de um lockdown de 10 dias, distribuindo cesta básica para todas as pessoas que têm necessidade. Segunda coisa é a questão jurídica. No estado de calamidade que estamos decretado no governo federal, nós não temos autoridade jurídica para impedir o sagrado direito e cláusula pétrea da Constituição de ir e vir das pessoas saudáveis. O Instituto de Segurança Pública constatou que a quantidade de golpes de estelionato em ambiente virtual aumentou no Rio de Janeiro desde o início das restrições relativas à pandemia do novo coronavírus. De acordo com o ISP, comparado com o período de pré-quarentena, os golpes online saltaram de 11,8% para 24,3%, ou seja, um aumento de 12,5% em apenas 15 dias. E em comparação com março do ano passado, o crescimento foi de 22,4%. Além do ambiente virtual, os crimes cometidos por telefone, como o sequestro relâmpago, também continuam. Domingo Montanaro é perito em tecnologia da informação e hoje nos atende para falar do grande aumento no número de golpes virtuais que tem ocorrido no isolamento social desde o início dessa pandemia de coronavírus. Domingo, obrigada pela participação. Primeiro, quais os principais golpes que têm aumentado agora? Acho que todos aqueles que exploram as emoções das pessoas, né? Quando a gente olha a pessoa física como vítima, tudo aquilo que já vinha acontecendo, então, do sequestro relâmpago, as notícias que ninguém tem, ou seja, a informação privilegiada de números de mortes, ou informações privilegiadas de como obter o auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal o mais rápido possível, etc. Tudo aquilo que vai direto no que está na percepção pública e de que, de alguma forma, ataca diretamente a emoção da maioria das pessoas, isso para a pessoa física, né? E para a pessoa jurídica, tudo aquilo que é
aproveita esse momento de isolamento onde as pessoas estão trabalhando de casa. Então, a grande maioria das empresas não teve tempo de adequar os seus sistemas de tecnologia da informação para comportar toda a massa de colaboradores trabalhando de casa. Então, isso abre uma série de portas, de vulnerabilidades que estão sendo exploradas, infelizmente, em grande escala por esses grupos de criminosos que estão o tempo todo, né, trabalhando com isso de casa também, né? Então, eles estão com a sua produção ao máximo. Portanto, vítimas ou quase vítimas devem denunciar, sim. Com certeza. Aí tem a questão do boletim, dá para fazer o boletim de ocorrência online para muitos desses casos, né? Mas as pessoas precisam fazer o seu papel de comunidade, de levar esses fatos ao conhecimento das autoridades para que elas consigam investigar, para que elas consigam, inclusive, ter acesso a essa inteligência, saber o que está acontecendo, para poder, obviamente, ajudar a população. Muito obrigada, Domingo Montanaro, perito em tecnologia da informação. Até uma próxima oportunidade. Um grande prazer, Mariana. Obrigado. Nesta segunda-feira foi inaugurado o Hospital de Campanha Parque dos Atletas, na zona oeste do Rio. Foi a terceira unidade entregue pela Secretaria Estadual de Saúde para pacientes infectados pela Covid-19. O hospital inaugurado com capacidade de 80 leitos, sendo 40 de UTIs e 40 de enfermarias, ao longo dessa semana passará a contar com 100 leitos e a previsão é que no dia 22 de maio a unidade tenha 200 leitos disponíveis. Desse total, 50 serão de UTIs. A gestão é da Redditor e a unidade, que vai funcionar por um período de 120 dias, conta com respiradores e monitores cardíacos, além de tomógrafo digital, ultrassom, aparelho de ecocardiograma e análises clínicas. Vale lembrar que, em 2 meses, o governo do Rio abriu 1.049 leitos exclusivos para o tratamento de coronavírus, dos quais 526 são de UTIs. E no último sábado, o Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, recebeu seus primeiros pacientes. A unidade foi construída em 38 dias e atende vítimas em estado grave da Covid-19. Nesse momento, a unidade funciona com capacidade para 170 leitos, 50 deles de UTIs, e mais 230 serão disponibilizados ao longo da semana. Desse total, 160 serão de UTIs. O hospital conta com 2 tomógrafos, aparelhos de ultrassom, raio-x portátil e hemodiálise. Mas a grande novidade dessa unidade é um computador que permite que os pacientes conversem por videoconferência com parentes em casa. O governador Wilson Witzel esteve com o ministro da Saúde no hospital e afirmou que aqui no estado do Rio, 100% dos hospitais serão destinados a UTIs. O nosso hospital de campanha, ele é para média e alta complexidade. E aqui tem um tomógrafo para cada 200 leitos. Temos 2 tomógrafos aqui. 400. São 400. 400. E toda essa preparação, o doutor Elcio estava me falando, ele nunca na vida dele imaginou que poderia passar por essa experiência. Não só da pandemia, mas também da construção de um hospital como esse, uma experiência que todos nós estamos vivendo, que sem dúvida vai marcar essa geração, marcar nossas vidas, mas eu tenho certeza que juntos o senhor pode contar com o meu apoio. Eu dou apoio a todos aqueles que precisam. Desde o dia 24 de abril, o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio vem fazendo um atendimento psicológico e social para quem, de alguma maneira, foi afetado pela pandemia do novo coronavírus. O atendimento é exclusivamente por telefone e funciona diariamente de segunda a segunda, das 7 da manhã até a meia-noite. Fátima, muito obrigado por estar aqui na Rio TV Câmara. Queria que você explicasse o que é o acolhimento psicossocial. Eu que agradeço, Chapo, a oportunidade. O acolhimento psicossocial, diferente de uma psicoterapia, como as pessoas confundem, é bom explicar. Ele se direciona às necessidades imediatas da pessoa que está em sofrimento. Então, a pessoa está impactada com alguma situação, uma situação de crise, nesse momento a gente está se referindo especificamente à pandemia, e ela se desorganiza muito em termos de dinâmica de vida. Por quê? Porque ela está em franco sofrimento psíquico.
né? Houve mudanças, houve alterações, houve impacto, houve perdas, houve várias situações podem ter ocorrido na vida das pessoas e elas ficam precisando das suas necessidades serem atendidas. Necessidades mínimas, necessidades básicas, necessidades psicossociais, e essa se refere ao acolhimento, que é minimamente se organizar nesse mundo que ela se perde. A rotina dela fica perdida, a vida dela fica desestruturada. Então, o IPES, né, que é um Instituto de Prevenção e Pesquisa, Estudos em Suicídio, ele nesse momento abriu esse acolhimento porque ele entende que nós precisamos, até pela equipe capacitada que tem, nós precisamos acolher essas pessoas no mínimo que ela precisa, na orientação de vida, né? na escuta qualificada, na fala, a gente chama de escuta ativa e uma fala qualificada. Não é qualquer pessoa que faz um acolhimento psicossocial, mas se bem treinada, ela é capaz de fazer, tanto que a nossa equipe é multidisciplinar. Nós fizemos um nivelamento e estamos com esse foco neste momento da pandemia. Então, voltando à sua pergunta para entender esse contexto, o psicossocial envolve as questões psicológicas que aquela pessoa que te procurou está vivendo, está sofrendo por isso, e minimamente dá uma orientação a ela sobre algumas coisas. Obrigado. A campanha de vacinação contra a gripe influenza chegou às farmácias cariocas. A estratégia usada durante o surto de sarampo voltou a ser mais uma opção para os moradores do Rio. A Secretaria Municipal de Saúde firmou parceria com 4 redes de drogarias para a última etapa da campanha de vacinação contra a gripe. A iniciativa acrescenta mais 18 endereços para vacinação. Nas farmácias, a vacina é aplicada das 10 da manhã às 4 da tarde. Neste período, a vacinação foi dividida em 2 fases. Até 17 de maio, a campanha é exclusiva para pessoas com deficiência, doenças crônicas, crianças de 6 meses até 6 anos, gestantes e mães no pós-parto de 45 dias. De 18 de maio a 5 de junho, será a vez dos professores e adultos de 55 a 59 anos. A meta da Prefeitura é imunizar 1 milhão de pessoas nessa fase. Já foram vacinadas até agora 1.300.000 pessoas. Além das farmácias, a vacina é oferecida também em 233 postos de saúde e clínicas da família, das 8 da manhã às 5 da tarde. Outra opção são os postos do Detran, por meio do sistema Drive-Thru, em Campo Grande e Barra da Tijuca. O Detran atende até sexta-feira, das 9 da manhã às 2 da tarde. Nessa entrevista, nós vamos falar do programa Startup Bio da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que dá suporte para pessoas que têm ideias inovadoras em vários segmentos durante a pandemia do coronavírus. Eu vou conversar com Lucimar Dantas, gerente de articulações do Parque Tecnológico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Lucimar, como é que funciona esse programa? Oi, Luciana, obrigada aí pelo convite. O Startup Bio é um programa novo que nós lançamos há pouquíssimo tempo, em parceria com o Sebrae, com apoio da Associação Brasileira de Startups na área de saúde. E ele é um programa voltado para o desenvolvimento de ideias de negócios, que tem aí, então, o objetivo de dar os primeiros passos aí no desenvolvimento de novas startups na área da bioeconomia. A bioeconomia é uma área em que soluções, sejam produtos, serviços, processos, tem base nas ciências biológicas, e é para atender setores diversos e a área também do meio ambiente, Então, é um grande chapéu aí da bioeconomia. O nosso objetivo é desenvolver novos negócios e startups nessa área. Agora, Lucimar, vocês abriram inscrições. Quantas inscrições vocês receberam? Foram 172 inscrições. A gente ficou com a chamada aberta por menos de 10 dias
e são apenas 30 vagas. A gente teve aí uma surpresa, né, muito grande, né? A gente, nesse momento de isolamento, né, e num período relativamente curto, a gente conseguiu atrair aí um conjunto bem significativo de interessados, né, no programa. E qual o perfil desses que foram selecionados? Olha só, a gente tem né, perfil bem diverso, né? A gente tem ideias bem embrionárias, realmente, né, como o programa esperava receber. A gente recebeu inscrições de empresas já constituídas, de startups já constituídas, então um pouco mais madura do que a gente, né, esperava para o programa. Apesar do programa ser desenvolvido pela UFRJ, ele não é fechado à participação de, né, empreendedores de fora do ecossistema da universidade, mas 70% das inscrições foram submetidas pelo, né, corpo social da UFRJ. Né, nossos alunos de graduação e pós-graduação, pesquisadores e até professores, né, tiveram aí suas ideias submetidas junto com seus alunos. E agora, em áreas diversas, né? Em aplicações diversas, desculpa, Luciana, né? Seja para a área de saúde, seja para meio ambiente, diversas áreas, diversas aplicações. Lucimar, quero te agradecer mais uma vez pela sua entrevista. Obrigada, Luciana, um prazer aí falar com você, falar, né, com vocês. O Rio e o Brasil se despediram neste final de semana e na madrugada de segunda-feira de dois grandes nomes da cultura e um do esporte. O sambista Davi Correia, o criador do futsal Newton Zarani e o escritor Sérgio Santana foram referências no que fizeram. Ele era apontado como mestre dos contos no Brasil. Com 50 anos de carreira, Sérgio Santana conquistou gerações e ganhou 3 prêmios Jabuti, o mais tradicional prêmio literário do Brasil. O escritor tinha 78 anos e estava internado no hospital da Zona Norte do Rio. Ele foi vítima de complicações provocadas pelo coronavírus. No esporte, outra grande perda, Newton Zarani, o criador do futsal. Numa entrevista ao Câmara Rio Notícias, ele contou como tudo começou. Eu estudava ainda, todos eles estudavam, e não tínhamos onde jogar bola. Jogava na pracinha Afonso Pena, que não tinha nada. Hoje tem tudo lá, não tem nada, era areia pura. Botava 2 paralelepípedos aqui, 2 ali, fazia a baliza e começava a pelada. Aí um dia nós reunimos lá, era rapaziada ainda, novo ainda, sem condições financeiras. Vamos resolver isso aí, vamos fazer um torneio, mas onde? No América. Aí nós jogávamos numa quadra de cimento lá atrás, de 11 ao meio-dia só. Aí nós botávamos 5 de cada lado, eu botei 5 de cada lado e comecei a explicar. Eu e os outros, o Mamute, o Babão, o Maurício, ajudavam. São 5 de cada lado, um parado, 2 laterais e um pivô. Eu resolvi fazer o seguinte, pegava um time de garotinhos, mirim, de 8, 10 anos, formei um mirim do América e saí fazendo exibição por aí pelo Rio. Newton Zarani também foi o fundador da Federação Carioca de Futsal, a mais antiga do mundo. Ele também foi jornalista esportivo, trabalhou por 39 anos no Jornal dos Esportes. Newton Zarani foi vítima de um acidente vascular cerebral e morreu no hospital onde estava internado, na Zona Norte do Rio. O samba também está de luto. O Carnaval Carioca perdeu um dos maiores compositores da história. Davi Correia ainda se recuperava da cirurgia por causa de um atropelamento quando foi internado no dia 2 de maio por problemas renais. De acordo com informações divulgadas pela família, o compositor teria sido vítima da Covid-19. Davi Correia foi autor de sambas antológicos em várias escolas. Na Portela, se consagrou com Macunaíma, de 1975, e hoje tem Marmelada, de 1980. No ano seguinte, um outro samba que empolgou público e crítica. Das Maravilhas do Mar, fez-se O Esplendor de uma Noite. A Portela brilhava novamente em 1981. Em 1984, Davi Correia emprestou o seu talento ao Salgueiro, que se destacou com o enredo Esquindô, Esquindô.
6 anos depois, o compositor fez o Samba da Mangueira, que homenageou os 4 grandes nomes da música baiana: Gal Costa, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Caetano Veloso. Atrás da Verde Rosa, Só Não Vai Quem Já Morreu, entrou para a galeria dos grandes sambas da escola de Cartola e Jamelão. Um ano depois, Davi Correia emplacou na Estácio de Sá o samba que homenageou os 100 anos de fundação do Flamengo e foi consagrado na voz de Dominguinhos do Estácio. E manda dizer que o céu rasgou na noite que reluzia. Show de estrelas brilhou nos olhos de um novo dia, poesia.